Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando a correção do segundo simulado, referente ao artigo Formação NOI para o Trabalho. Desta vez nós vamos corrigir o simulado de nível médio, que já está disponível aí para vocês fazerem download na nossa plataforma. Alguns cursistas estavam me perguntando, sobre a sequência de estudos, qual a melhor sequência de estudos. Isso depende muito do tempo disponível que você tem, Então, eu sempre recomendo para aqueles que estão trabalhando, A gente tem muitos professores que estão fazendo esse curso e trabalham os 2 turnos, alguns inclusive trabalham 3 turnos. A gente recomenda dar prioridade às videoaulas de análises dos artigos, que já estão todas disponíveis, E são várias, são muitas, Então, se você tem pouco tempo disponível, dedique esse tempo às análises dos artigos que compõem a bibliografia, tá bom? Se você tiver mais tempo, parta para a resolução de simulados, A gente vê como algo básico do curso, as análises dos textos e a resolução de simulados. Então é como se fosse algo básico, não pode faltar, Assistir às videoaulas, fazer os simulados, tá bom? Se você tiver tempo também, acompanhe as videoaulas de correção de todos os simulados, como essas que você está vendo agora, tá bom? E é importante as correções dos simulados, porque nessas correções a gente faz uma retomada de vários assuntos que abordamos nas videoaulas de análises, A gente tira também algumas dúvidas de cursistas, porque nesse intervalo entre a elaboração das videoaulas de análise, até as videoaulas de correção, nesse intervalo nós temos contato com os cursistas, eles vão nos fazendo algumas perguntas, E nós vamos registrando essas perguntas para justamente trazer as respostas nas aulas de correção dos simulados, tá bom? Por exemplo, na aula anterior, na correção do simulado de nível fácil, nós abordamos algumas perguntas, que foram feitas por cursistas, como por exemplo a diferença entre marxista e marxiano, a gente abordou isso, Então a gente acaba trazendo também algumas dúvidas dos cursistas nessas aulas de correção, tá bom? E justamente por conta da duração das correções, algumas correções a gente passa de 40 minutos, A gente acaba tendo de fazer alguns cortes, Correção do simulado 1, parte 1, parte 2 e parte 3. Correção do simulado 2, parte 1, parte 2, parte 3. Justamente por conta dessa extensão, Então a gente recomenda, se você tem tempo, assistir às videoaulas de análise dos artigos, posteriormente fazer os simulados, e assistir às correções dos simulados. Reparem também que já na plataforma a revisão de cada artigo, a gente estipulou em 10 minutos, a gente tentou fazer uma revisão de 10 minutos para cada texto, Obviamente a gente trouxe o que há de mais importante, a gente fez tópicos, E, claro, para uma análise mais detalhada, assistam às videoaulas, tá bom? Se você ainda tiver mais tempo, porque nós temos alguns cursistas que terminaram a graduação e não estão trabalhando, estão apenas estudando para esta seleção. Aí você já pode partir para as leituras complementares, Vocês devem ter percebido que a gente, durante as aulas, a gente traz algumas recomendações de leitura, E na nossa plataforma já há várias análises de livros, que são recomendados para o estudo nessa seleção, tá bom? Como Adeus ao Trabalho, A Fábrica da Educação, Pedagogia Histórico-Crítica, O que é Dialética, E diversas outras obras que estão disponíveis na nossa plataforma e que, não há dúvidas, contribuem bastante para a compreensão do conteúdo que se faz presente nesta seleção, tá bom? Então, se você tem bastante tempo disponível, aí sim você pode mergulhar nas análises de obras complementares. Você deve ter percebido que a gente traz várias sugestões, E justamente pelo fato de a gente manter o conteúdo referente às seleções anteriores, a gente acaba tendo também na nossa plataforma análise de artigos que caíram em seleções anteriores,
simulados que foram aplicados em seleções anteriores, obras também, né? Então, se você tem bastante tempo disponível, há aqui já um vasto material para você se debruçar, né? Então, a ideia é essa, né? Porque a gente também tem alguns cursistas que já estão no mestrado, mas estão desenvolvendo algumas pesquisas que abordam assuntos que nós estamos abordando aqui, né? Por isso que nosso curso ele tem 12 meses de duração, a partir do dia que você realizou sua matrícula. Então, se você quiser continuar os seus estudos após a seleção, não tem problema, continue acessando a plataforma, não tenho dúvida, aí há muito material para você estudar, tá bom? Mas então vamos aqui a nossa correção do simulado 2, né? Fizemos a correção do simulado de nível fácil, agora nós partimos para o simulado de nível médio, referente ao texto Formação no e para o trabalho. Vamos iniciar, obviamente, com a primeira questão. O processo de humanização em Marx é compreendido e analisado fundamentalmente a partir da categoria trabalho. O trabalho é característica distintiva importante do homem em relação aos demais animais. Assim, o próprio processo de humanização esteve intimamente ligado ao trabalho. Neste sentido, é correto afirmar, né? Então, nós vamos abordar novamente o conceito de trabalho, que se faz muito presente nesse texto e também em outros textos da bibliografia, né? A gente sempre está trazendo essas duas perspectivas, né? Trabalho no sentido ontológico e trabalho no seu sentido histórico, né? No sentido ontológico, como algo que faz parte da existência do homem. O trabalho constitui a existência do homem. O homem, ao agir sobre a natureza, para garantir a sua sobrevivência, né, sua existência, ele está trabalhando. Este é o sentido ontológico, ou seja, é o sentido que não pode ser desligado do homem, faz parte da essência do homem. Mas nós também temos um sentido histórico para o trabalho, ou seja, um sentido que foi feito pelo homem, né? Não faz parte da essência humana. Se não faz parte da essência humana, a gente pode viver sem essa perspectiva de trabalho, né? Não sem a perspectiva de trabalho no sentido ontológico, né? Mas nessa perspectiva histórica a gente poderia viver. E que perspectiva histórica é essa, que é justamente referida aqui no texto? É a perspectiva do capitalismo, né? O trabalho, no modo de produção capitalista, né? Ele acaba desumanizando o homem. Ele torna esse homem menos homem. Por quê? Nós já abordamos isso bastante, né? O trabalho desse homem, o resultado do trabalho desse homem não vai para ele, né? O produto que ele fabrica, né? Não é dele, é de outro, né? Então a gente já tem aqui a alienação da força de trabalho do homem, ele vende a sua força de trabalho, né? Já aí vem a propriedade privada. Quando você tem a propriedade privada de algo, você priva todos os outros da utilização deste objeto, né? E isso diz respeito exatamente ao trabalho nessa perspectiva histórica. Na perspectiva histórica, o trabalho, nesse caso, no capitalismo, né? Ele desumaniza o homem, né? Ele precariza as relações sociais, né? Há uma divisão social com esse trabalho, né? Então, nós sempre estamos abordando nessas duas perspectivas, a ontológica e a histórica, tá bom? Então, vamos aqui às opções que estão presentes nessa primeira questão. Na opção A, nas sociedades primitivas, o trabalho constituía-se primordialmente na ação do homem sobre a natureza. Está correta essa opção. Então, a ação do homem sobre a natureza é justamente o trabalho, né? Ele age sobre a natureza para garantir a sua sobrevivência, né? Ele, diante de uma situação, diante da natureza, ele nega essa natureza, negar no sentido de não se conformar com aquela situação, portanto ele vai modificá-la, né, para garantir
a própria sobrevivência, né? Então, isso é o trabalho no sentido ontológico, né? E quando a gente trabalha com a ideia de formação, né, formação no trabalho, nessa perspectiva ontológica, a formação ela se dá no próprio trabalho, né? Então, o homem primitivo, ao trabalhar, ao agir sobre a natureza, ele aprendia a agir sobre a natureza. Então, aprende-se no próprio trabalho, no próprio agir. Então, essa formação humana, durante muito tempo, ela se deu no trabalho, né? Posteriormente, quando a gente considera a Grécia Antiga, né? Aí vem o ócio, o skolé, né? O skolé em grego faz referência ao ócio, né? O tempo que você tinha disponível para se dedicar às atividades intelectuais, né? E o otium em latim e em grego vai ser skolé, que vai dar origem à palavra escola, né? Então, durante muito tempo, a escola ela foi uma exceção na formação. Então, a regra era a formação ocorrer no trabalho, no agir do homem. A escola era a exceção, né? Era como se fosse um espaço de formação muito restrito, né? É a exceção. Posteriormente, a gente vai ter, né, já nos tempos modernos, né, a escola sendo, na verdade, a regra, né? Formação ocorrendo nas escolas, né? Então, a formação no homem primitivo, ela se dava no trabalho, no próprio agir. Você aprende a trabalhar trabalhando, né? Os aprendizados, os saberes, os conhecimentos, eles eram construídos no próprio agir do homem, né? Então, essa opção A, de fato, ela está verdadeira. Nas sociedades primitivas, o trabalho se constituía nessa ação do homem sobre a natureza, tá bom? Opção B, nas sociedades primitivas, o trabalho tinha como objetivo extrair da natureza o alimento necessário, até aqui tá tudo bem, né? Para a subsistência, ok? E comercialização, aí isso já torna a opção falsa, né? Não havia essa comercialização. Aquilo que era extraído era de uso coletivo, né? Por isso que em algumas civilizações primitivas, né, algumas comunidades indígenas, por exemplo, quando você fala de comércio, quando você fala de propriedade privada, né, em algumas comunidades isso é até difícil de ser compreendido. Como assim? Propriedade privada, né? É difícil de compreender o que é uma propriedade privada quando nós estamos inseridos em uma comunidade primitiva, uma comunidade na qual os bens, né, são coletivos, né? Aquilo que você extrai é de uso coletivo, não há propriedade privada. Então, nessas sociedades primitivas não havia comércio, né? Os bens eles eram coletivos, tá bom? Então, essa opção B está falsa. Opção C, nas sociedades primitivas, o trabalho já requeria instrumentos sofisticados, que já torna também a opção falsa. Não requeria estes instrumentos sofisticados para a produção material, configurando os germes da sociedade industrial. Está falso. Na opção D, assim como os demais animais, no trabalho, o homem tem a capacidade de projetar os resultados de sua própria ação. De fato, no trabalho, o homem projeta os resultados, né? Antes mesmo de agir, antes mesmo de ter o produto final pronto, ele já consegue projetar, imaginar os possíveis resultados. No entanto, os demais animais não têm essa capacidade, por isso que essa opção está falsa, porque está dizendo que, assim como os demais animais, o homem ele consegue projetar, mas os demais animais não conseguem projetar, portanto essa opção está falsa. Então, pessoal, a opção correta da primeira questão é a opção A.